Olá, bem-vindos ao Apoio Moral e a aulinha de hoje é sobre história, mais especificamente a Guerra e a Revolução Russa. Solta a vinheta! É o seguinte, até o início do século XX, a Rússia ela era um país em que a maioria de sua população vivia no campo, vivia do feudalismo e era camponês em geral. Depois de um tempo foi que ela foi se industrializando, modernizando e urbanizando. Entre o século XVI e o ano de 1917, a Rússia viveu um regime monarquista absolutista, ou seja, o poder concentrado nas mãos de um só líder, que seria o czar. Não sei como é que se fala, vou colocar aí. O czar ele teria apoio da Igreja Ortodoxa Russa e também da nobreza proprietária de terras, que lhe dariam apoio financeiro e também um apoio nas suas próprias decisões. O czar Alexandre II decidiu realizar uma reforma liberal na Rússia, trazendo vários aspectos que são marcantes até hoje na sociedade da Rússia, que são eles o fortalecimento do exército, a melhoria do ensino, o fim da servidão, uma reforma agrária que forneceu mais terras aos camponeses, ele também tem uma melhoria industrial, entre outros. Todas essas reformas fizeram a Rússia se dividir com duas sociedades. A sociedade miserável, que eram os camponeses que viviam do feudalismo, e a sociedade moderna, industrial, aquela que se urbanizou. Nessas características da sociedade industrial, a gente tem o surgimento da indústria têxtil, o surgimento da indústria siderúrgica, a produção de metal, de ferro, de carvão, de petróleo, e também temos o surgimento das primeiras ferrovias. Nesse cenário que a Rússia estava urbanizada, ela recebeu vários capitais, principalmente franceses, belgas e ingleses. E então essa concorrência de capitais promoveu o desenvolvimento principalmente de Moscou e São Petersburgo, além de Varsóvia, que pertencia à Rússia polonesa. Nesse cenário, a gente também tem aquelas cidades mais pobres que simplesmente viviam com os camponeses em suas situações mais miseráveis. Nas cidades, o sistema trabalhista da Rússia era bem precário. Simplesmente não tinham muitas condições, era 12 a 16 horas de trabalho, baixos salários, condições insalubres, entre outros. E nem direito à greve, à criação de sindicatos, pobre coitado tinha. Aí complica, né? A política expansionista desenvolvida por Nicolau II, que era o neto de Alexandre II, fez com que a Rússia entrasse em guerra com o Japão pela região noroeste da China, mais ou menos em 1904. O problema é que a Rússia perdeu e isso trouxe vários prejuízos para ela, como inflação, a desigualdade, o desemprego. Olá, eu sou a voz da edição vindo dizer simplesmente que faltou um detalhe importante. Esse detalhe foi de que vários operários, depois que receberam as oportunidades das reformas liberais, simplesmente quiseram mais. E aí foi que iniciou-se a Revolução Russa, quando eles quiseram mais do que a reforma liberal os forneceu. Nesse cenário, vários operários e suas famílias tiveram que ir lá para os portões do Palácio de São Petersburgo para protestar a favor da greve, das condições trabalhistas e também de uma Assembleia Constituinte. Não conseguiram o que eles estavam pedindo e simplesmente a gente teve o Domingo Sangrento, que foi quando vários soldados mataram uma grande quantidade de operários que estavam protestando naquela região. Inspirados pelo Domingo Sangrento, por uma revanche, criou-se assim os sovietes, que eram um conselho formado por pessoas que eram eleitas pelos camponeses, pelo operariado, pelos soldados, entre outros. Os sovietes estavam intimamente ligados aos moradores do campo, aos moradores rurais. E então, influenciados pelas características portuguesas, eles acabaram estabelecendo novas relações com o operariado. Criou-se assim o POSDR, Partido Operário Social Democrata Russo, que era dividido em bolcheviques e mencheviques. Os bolcheviques, eles eram aqueles que defendiam que os camponeses deveriam se aliar ao operariado para derrubar o czar e colocar em prática o modelo socialista. Bom, os mencheviques diziam que o operariado deveria se unir aos camponeses e se unir à burguesia para lentamente mudar o cesarismo para o socialismo. Cesarismo, o czar, o rei, que manda. Socialismo, um sistema similar ao comunismo.
A Rússia na Primeira Guerra Mundial, simplesmente, ela sofreu muitas dificuldades com a Alemanha, principalmente porque os seus exércitos não eram treinados o suficiente, sua tecnologia não era suficiente, sua produção industrial e de transporte também não atendia às necessidades da guerra. Nesse cenário e com a Revolução de 1917, que era a Revolução Socialista, a Rússia teve que deixar a Primeira Guerra por pressão popular. Nesse cenário, a gente tem a Revolução de Fevereiro, que trouxe rebeliões, greves, êxodo rural, teve revolta do próprio exército, os sovietes, eles começaram a afetar e atuar bastante nas cidades, no campo, dominando tudo. Então, a vontade de instalar um governo socialista acabou predominando muito na Rússia, o que fez com que o czar, que era quem administrava, tivesse que abdicar do trono, renunciar tudo para um governo provisório socialista. É isso, galera. Um beijo pra vocês. Tirem boa nota.